Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. O Evangelho de Jesus, que segundo escreveu o apóstolo João. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o evangelista João. Capítulo de número 14. E o versículo de número 6. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14, e o versículo 6. Está escrito assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, podem se assentar e vamos meditar na palavra de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos diante de um texto narrado pelo evangelista João, quando descrevia a expressão do próprio Cristo, que se tornou uma verdade absoluta. Em outras palavras, na teologia, é chamada de verdade pétrea, uma verdade que é imutável, irrevogável. Nada e ninguém, em tempo algum, pode mudar o sentido dessa frase. Porque quando nós olhamos para este texto, verbalizado pelo próprio Cristo, Ele é o único que pode usar o verbo eu sou, sem prepotência e arrogância. Ele é o único na história da humanidade que pode afirmar que Ele é, porque na verdade Ele é mesmo, e todos fora de Cristo não são nada. Ele mesmo ensinou aos discípulos: sem mim nada podeis fazer. Se os apóstolos operavam milagres e sinais de prodígios, era por causa do nome de Jesus. Se os demônios iam embora e vão até hoje, é por causa do nome de Jesus. Se os enfermos foram curados no passado, são curados no presente e serão curados no futuro, é por causa da pessoa e do nome de Jesus. Quando olhamos para este texto, nos textos sagrados originais, no grego koiné, nós vamos ver a seguinte expressão: egoimi re, rodoskai re, aletheia kai re zoé. Ele está expressando essa verdade absoluta, uma verdade que está conjugada com um artigo definido. Eu sou o
caminho. Somente Ele pode ser o caminho. Que verdade nós aprendemos? Que só existe um caminho, e esse caminho está conectado à pessoa de Cristo Jesus, Messias e Salvador e Redentor. E Ele vai expressar a verdade absoluta do Evangelho. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isto quer dizer que todos, para chegar ao terceiro céus, ao Pai, deve passar pela pessoa de Jesus Cristo. Em Atos dos Apóstolos está escrito no capítulo 4 que não existe outro nome pelo qual devemos ser salvos, a saber, o nome de Jesus. Somente por Jesus existe salvação. A gente tem o costume de dizer, costumeiramente, que nós aceitamos Jesus, mas na verdade Ele nos aceitou quando Ele disse: eu escolhi a vós, vos amei primeiro. Vocês não tinham nem noção do que é evangelho, mas Ele já tinha dito: você é meu escolhido para ir anunciar a verdade suprema, absoluta, inquestionável, incontestável, uma verdade pétrea, que somente Jesus é o Redentor, é o Salvador, é o Remidor, é o Curador, é o Deus da provisão, é o Deus da salvação, é o Senhor da guerra, é o Jeová Rafá, é o Elohim, o El Shaddai. Somente Ele pode bater no peito e dizer: é-me dado todo o poder, no sentido literal da palavra. Todo poder está entregue nas mãos do Messias. E Paulo vai dizer que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus, Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que verdade linda, meu pastor! Vai chegar o dia que nós vamos ver os homens iníquos com joelhos dobrados e confessando que Ele é Senhor. Vai chegar o dia na história da humanidade que Deus vai ressuscitar os mortos, ímpios, iníquos. Nesse meio vai vir Hitler, vai vir Stalin, vai vir esses homens profanos, Nero, Domiciano, todos homens, Antíoco Epifanes, o profanador do templo de Jerusalém, vão comparecer diante do tribunal dos tribunais, diante do juiz dos juízes. E naquele dia ele não será o cordeiro, mas o leão da tribo de Judá. E esses homens que zombaram da fé, Hitler, que matou 6 milhões de judeus, vai ser ressuscitado, e o joelho dele
vai se curvar diante do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, daquele que pode bater no peito e dizer: eu sou o caminho. Todos os caminhos diante dele caem por terra, porque nessa expressão somente Jesus tem a razão, somente Jesus pode fazer. O que eu quero dizer com isso é que diante de Jesus todo homem está errado, todos estão errados. Somente Jesus é o caminho que conduz à salvação. Ele é o caminho. E quando nós olhamos para esse caminho, ele disse: a porta é estreita, o caminho é apertado, mas é o único bispo que vai levar o homem à salvação. E ele disse que poucos estão encontrando essa porta estreita e andando nesse caminho apertado. Essa porta, ele mesmo disse, olha o verbo egoimi, eu sou a porta, e quem entrar por mim salvar-se-á, e além de ser salvo, achará pastagens. Na Bíblia quer dizer alimento sólido, pastor, alimento que traz saúde espiritual, porque quem está em Cristo, Paulo disse, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e só metade se fez novo. É isso que está escrito? Só metade se fez novo? Um pouquinho só se fez novo, pastor, 10% só, e o resto continua vivendo como o mundo. Não, ele disse que tudo literalmente se fez novo. Quem está em Cristo foi regenerado, foi transformado, foi chamado para viver uma vida nova. Olha o termo grego igreja, eclésia, os chamados de dentro para fora, aqueles que foram chamados para ser igreja, nasceram de novo, e porque nasceram de novo, entraram pela porta, foram salvos, e porque estão salvos, acharam pastagens, não se alimenta de qualquer coisa. Ovelha de Jesus não aceita qualquer alimento. Ovelha de Jesus não está na internet procurando sermão para pregar. Ele se alimenta de comida boa porque ele é salvo. Ovelha de Jesus tem bagagem para carregar. Ovelha de Jesus tem mensagem para pregar. Tem muita gente folheando a Bíblia. Meu Deus do céu, o que eu vou pregar? Muitos pregadores preocupados com o tema da mensagem, mas eu vou te dar o tema de todas as mensagens. Está aqui, ó. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Toda mensagem deve levar para o caminho, toda mensagem deve levar para a verdade absoluta, porque sem o caminho e sem a verdade não existe vida. A vida aqui no texto está condicionada ao caminho e à verdade. Mas nós vivemos, olhe para cá, eu tenho uma palavra de Deus profética para o seu coração. Nós vivemos em uma época em que o pós-modernismo
pós-modernismo quer ditar as regras para a igreja, quer ensinar os nossos filhos, querem empurrar a ideologia de gênero. O pós-modernismo e a ciência quer que a igreja absorva essas coisas profanas. E olhe para cá, tem muitos templos que estão abaixando a guarda, tem muitos templos. Eu vou falar o que Deus está falando ao meu coração. Muitos pastores, infelizmente, estão fazendo casamentos homossexuais, estão querendo distorcer a verdade bíblica que está escrito nas escrituras a respeito do homossexualismo. Deixa eu te dizer uma verdade: a igreja de Jesus não concorda com o homossexualismo, mas ela ama o pecador. A igreja ama os homossexuais, mas não ama a prática pecaminosa de vida. E olhe para cá, os que nasceram de novo, os que nasceram do sangue e da cruz do Calvário, não vai baixar a guarda. E eu glorifico a Deus, porque eu faço parte de uma igreja que, embora eu estou pregando nessa noite, mas eu sou uma extensão dos meus pastores aqui, para dizer que a igreja, a Assembleia de Deus, a voz do que clama no deserto, jamais vai abaixar a guarda. Não vamos aceitar ideologia de gênero, não vamos aceitar que o mundo imponha como deve ser a vida das nossas crianças. Nós não vamos aceitar. Aqui quem influencia é a igreja. Não é o mundo que vai vir aqui dentro e ditar como nós devemos viver, porque o único que pode fazer isso, ele disse: eu sou o caminho. O sangue dos mártires correram, mas não mudaram a mensagem do evangelho. Os pais da igreja deram as suas vidas, mas não mudaram a mensagem do evangelho. Te prepara ao inferno, porque Deus tem uma palavra profética para essa igreja. No nosso meio, senhores obreiros, se preparem para ver apóstolos, doutores, pastores totalmente compromissados com a verdade absoluta. E ainda que o nosso sangue corra, vamos dizer, a única vontade que deve ser feita é a dele. É a dele. Você tem coragem de atender essa chamada? Você tem coragem de atender o chamado do evangelho para a igreja nessa última hora? Você pensa que eles vão deixar a gente pregando essas verdades por muito tempo e não vão ser incomodados? Está chegando o tempo em que a igreja vai começar a ser perseguida, e esses pregadores de mensagens quentadas em micro-ondas, pregadores que não têm compromisso com o texto que está escrito, vão sucumbir diante desse povo e diante do pós-modernismo. Meu irmão, eu estou como uma voz profética para te dizer as palavras do apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam suportar o dia mau. Nenhum obreiro que fala a verdade vai pregar essas verdades e não vai ser incomodado.
Você acha que o diabo está preocupado com pregadores que têm só por tema a casa, o carro, a prosperidade, a vitória, a bênção? Hoje nós estávamos na escola de manhã e o Espírito de Deus dizia aos alunos que a igreja da última hora, a igreja de Cristo invisível, está precisando de pregadores que se preocupem com a plateia, não com a agenda, não com o meu nome. A igreja de Cristo, pastor, está precisando de pregadores que mesmo sem saber se vai pregar, mas está com seus joelhos dobrados. Senhor, quando eu for pregar, visita aquela plateia, Senhor, quebranta aqueles corações, traz para a sua palavra, Senhor, gera salvação, Senhor. Eu estou preocupado com a alma desse povo. Eu estou preocupado se você vai para o inferno, se você vai para o céu. A igreja dessa última hora necessita de obreiros para incomodar o inferno. Esse negócio de vitória, bênção, 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 isso não confronta o diabo, mas ele se aterroriza quando é mencionado pecado. Pecado. A igreja de Jesus vai pregar contra o pecado, ela não aceita o pecado. Não tem acordo entre luz e trevas. Aonde um crente vier chegar, ele deve colocar o diabo para ficar apavorado. Não tem esse negócio da igreja de Jesus se misturar com o pecado. Irmãos, tá sério, né? Acabou, glória a Deus. Mas a gente prega mais com o nosso testemunho do que com a nossa boca. Lá no seu trabalho, sabe aquele ímpio? Mostra para ele quem é Jesus na sua vida. Mostra para aquela filha do diabo quem é Jesus na sua vida. Mostra para aqueles demônios que estão extinguindo a sensualidade que você tem poder do Espírito Santo para dizer: não, eu não vou assistir isso, eu tenho domínio próprio, eu não vou me sujeitar à minha carne. Jesus quer fazer essa obra extraordinária na sua vida. Você não sabe. Você pensa que José ficou conhecido só pelos sonhos dele? Ele ficou mais conhecido porque ele negou a mulher de Potifar. Você pensa que Daniel ficou famoso só por causa do nome dele? Ele ficou mais conhecido porque diante do decreto do rei, mesmo assim ele continuou orando. Daniel vivia uma sociedade que eles diziam: não ore. Está vendo o que é o pós-modernismo? Não ore. E nós não estamos vivendo exatamente isso. A igreja que não quer orar, pastor, fica no telefone: pastora, ora por mim, pastor. Pastor Adriano, faz uma campanha para mim, está acontecendo isso. Pastora Jerusa, me ajuda. Ô bispo, faz uma campanha, ô bispo. E se esquece que o dono da vida, o eu sou, está com os ouvidos atentos. E no meio de uma sociedade corrompida, que está dizendo: não precisa de tanta oração assim, para que ficar se levantando de madrugada, indo na igreja, nas campanhas com a pastora, eu trabalhando de madrugada, e toda madrugada eu via as fotos do grupo de oração, meia dúzia de pessoas, pastora, 10 pessoas, aí você faz o congresso e fala: vai estar o cantor fulano de tal, tem que arrumar cadeira para o povo
você quer vencer o pecado? Como você quer vencer uma sociedade que está no pós-modernismo? Se não quer orar, se não quer jejuar, se não quer ler a Bíblia, mas quer ser pregador, mas quer ser obreiro, e se esquece que o que está por detrás de um obreiro é uma vida irrepreensível. Um homem, marido de uma só mulher, que governe bem a sua própria casa, criando seus filhos com toda sujeição no Senhor. Antes de ser um obreiro aqui dentro, você tem que ser um obreiro na sua casa, para a sua família. Não queira pregar para a igreja de Jesus se você não prega nem para os seus filhos. Não queira pegar esse microfone para pregar se na sua casa não há reunião com a sua família para tratar dos assuntos concernentes ao reino de Deus. Eu falava com meu filho hoje, antes de vir para a igreja: filho, nós somos uma família de crentes que serve a Deus, que teme ao Senhor, e aqui dentro eu não aceito desrespeito. Porque nós somos diferentes. Essa é a verdade do Evangelho. Malaquias vai dizer: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Tá difícil? Tá. Mas quem falou que seria fácil? Mas nós temos aquilo que diz: eu sou, ao nosso favor. Ao nosso favor. Ele é teu Senhor. Ele cuida de você. Você não consegue mesmo, mas Ele pode fazer por você. Nós precisamos entrar para o caminho, pelo caminho do Evangelho. Viver uma vida de poder. E essa vida de poder virá através da oração, através das Escrituras Sagradas. Essa vida de poder virá com dedicação ao Evangelho. Eu vou encerrar dizendo para vocês, Paulo escreveu dizendo que nós fomos postos por coluna da verdade. Algumas traduções: para a defesa do Evangelho. E o Evangelho é uma palavra grega que quer dizer boas novas. Por que boas novas de salvação? Porque haverá um juízo, e nesse juízo haverá condenação. Mas tem Evangelho, boas novas. E nas boas novas existe o Messias, que vai salvar a sua igreja. Lembra de Paulo? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Mas a regra é estar em Cristo Jesus. A igreja será arrebatada
de dentro da igreja. Estarão dois no campo, um será levado e o outro deixado. Das 10 virgens, somente 5 vão encontrar o noivo, e 5 vão bater na porta pelo lado de fora, e vão orar. Nesse dia eles vão orar, pastor, vão clamar: Senhor, abra-nos a porta. E ele lá de dentro não vai abrir essa porta, pastor. Está vindo um juízo sobre essa humanidade, sobre o pós-modernismo, sobre os pecadores que não se arrependem. Mas para a igreja de Jesus, deixa eu enfatizar, para a igreja salva, regenerada, nascida de novo, que tomou um banho no sangue de Jesus, que purifica de todo pecado, nenhuma condenação há para a igreja. Você faz parte dela? Seu nome está escrito no céu? Pense aí consigo mesmo, responda para você mesmo. Seu nome está lá no cartório celestial? Se Jesus decidir tocar a trombeta e chamar agora, quem vai? Quem vai? Você vai? Se Jesus chamar agora, será que alguém pode dizer como Paulo: morrer agora é lucro? Quem pode ter essa convicção? Responda para você mesmo: você é a igreja, independente da sua posição. O que vai fazer diferença é ser a igreja de Cristo naquele dia. Não é fazer parte de uma denominação, de uma congregação, de ter um terno, uma carteirinha, um diploma. Isso não vale nada se você não for igreja. Fica ao seu coração. Se você não for igreja, e se você, quem sabe, sair daqui, Deus o livre e o guarde, mas se Ele te chamar daqui 10 minutos, você é a igreja? Porque se você não for, eu quero te dizer que você pode ser igreja agora, aí onde você está. Eu posso te dizer que Jesus está te chamando para ser igreja, para escrever seu nome no céu, para te salvar. Ele está te escolhendo, está vendo? Não é nem você que está querendo aceitá-lo, mas Ele está dizendo: eu estou te aceitando, estou te chamando. Vem, pecador, eu sei quem você é, eu sei, eu conheço todos que estão aqui nessa noite, e hoje existe um chamado para a salvação. Vem ser igreja de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Mais grato a Ti, mais grato a Ti.